pastor Robson, pastora Gabriela, pela confiança, ovelha Renilda, diaconisa Sandra. É muito feliz estar aqui nessa noite. Irmãos, a oportunidade de ontem eu fui pega de surpresa. Eu estava aqui toda malamanhada, vim direto do trabalho. Eu vi depois na live, eu falei, sangue de Jesus, como é que alguém aparece daquele jeito? Hoje deu tempo de tomar um banho, né? Tá mais bonitinho, glória a Deus. Eu prometo que eu vou ser breve, porque a missionária Camila veio do Brasil, como diz o pastor, está fumegando ali. Não sou eu que vou pregar ela. Mas desde quando eu recebi o convite dessa oportunidade, eu estou orando ao Senhor. Falando, Deus, o que eu vou falar? Ainda que seja algo breve, que não seja nada de mim. E a ovelha Renilda disse quando ela pregou que ela ouve muitas pregações ao longo do dia. Somos luz. Quando eu não tenho tempo de parar, de ler, estudar, eu estou me alimentando, ouvindo a palavra, intercalando com louvores. E uma das pregações que eu ouvi, Deus me fez saltar aos ouvidos uma parte. O pastor Eduardo Gonçalves estava pregando e ele só leu o texto e seguiu no rumo do que ele tinha que ministrar, mas o Senhor disse algo em algo dessa passagem que está em Lucas 24. Eu vou ler aqui a partir do versículo 21, que diz assim: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Esse texto, ele se encontra dentro da passagem que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu acredito que alguns já conheçam essa história. E para ser breve, eu quero trazer somente alguns pontos aqui do que o Senhor falou comigo. Qual é o contexto? Que dia era? Domingo. Jesus já tinha ressuscitado. Eles eram discípulos, não parte dos 12, que agora 11, após o suicídio de Judas. Porém, eram discípulos que seguiam Jesus quando ele estava em seu ministério terreno. Porque discípulo é todo aquele que ouve, aprende e segue um determinado ensinamento. Emaús era uma aldeia que ficava a cerca de uns 11 quilômetros só da cidade de Jerusalém. Que, se a gente considerar a época antiga, onde ninguém tinha carro, onde ninguém tinha nenhum outro tipo de locomoção, que geralmente era a pé, era considerado perto, se a gente considerar as distâncias que eles percorriam. Só que o Senhor falou assim no meu coração: era perto de Jerusalém, mas não era Jerusalém. Primeiro ponto, pode ser perto, mas se não é onde Deus te colocou, está errado. Aleluia, Jesus. Não saia de onde Deus mandou você ficar. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite pensando: será que é aqui o meu lugar? Deus está dizendo: podem existir lugares próximos, mas não é aqui. E se é aqui, fique. Aleluia. Glória a Deus. Receba a resposta em nome de Jesus. Fique aonde Deus te colocou. Amém? Outro ponto que o Senhor falou comigo é que quando ele fala, é interessante porque Jesus havia dito que iria ressuscitar. E eles eram discípulos de Jesus. E não eram apenas discípulos que seguiam de longe. Quando o contexto da ressurreição aconteceu, eles estavam lá na casa da irmã Maria. Porque eles disseram aqui, é verdade que as mulheres foram lá no sepulcro. E como se não bastasse, quando os outros discípulos ouviram isso, eles correram para ver. E testificaram que era verdade. Aleluia, Deus. Tinha promessa, tinha a data certa, tinha as irmãs que viram, tiveram os irmãos que confirmaram, tinha anjo, e eles ainda assim duvidaram, porque não viram a Jesus.
Ele falou assim: quantas vezes eu já falei com você a respeito do que eu tenho na sua vida? Quantas vezes eu tenho levantado pessoas para confirmar o que eu tenho na sua vida? Eu ouvi uma pregação recentemente que a irmã falava assim: a gente fica feliz quando todo culto Deus usa alguém para falar com a gente, mas a gente devia ficar triste, porque isso só mostra que Deus precisa estar toda hora lembrando o que Ele já falou. Jesus. Confia no que Ele te falou e não precise ficar sendo lembrado todos os dias. De tempos em tempos Ele traz a memória, mas todo dia, todo culto Ele precisa falar. Creia no que Deus tem para a sua vida. E o mais interessante é que nessa versão diz que as mulheres maravilharam ele, mas no grego, existeme significa espantado, atônito, fora de si, como algo insano. Quando as irmãs disseram que ele havia ressuscitado, eles ficaram: meu Deus, como assim? Ué, Aleluia, Deus. estava dentro do prazo. Não era o terceiro dia? Patrícia, mas Deus fez uma promessa para mim, mas não me deu prazo. Será mesmo? Faz assim comigo, ó. Faz. Esse é o seu prazo. Tem vida. Aleluia. Você está respirando? Esse é o seu prazo. Está de pé. O que Ele tem na sua vida. E para finalizar, quando Jesus se deu a conhecer a eles, no versículo 32 diz assim: por acaso não queimava os nossos corações? Já foi cantado isso hoje, quando Ele falava conosco. Aleluia, Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 diz que Ele tem olhos como chama de fogo. Não tem como ouvir a voz dele e não sentir essa chama queimando dentro de você. Aleluia. Você pode sentir esses olhos de chama de fogo sobre você nessa noite? Aleluia. Porque os olhos